Vou te contar uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. O ano 2003. O Palmeiras tinha sido rebaixado um ano antes, em 2002, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tava uma remontagem do time do Palmeiras. O técnico do Palmeiras apostando em muitos jogadores da base, o Wagner Love, o Edmilson, Diego Souza. E aí eu tinha muita proximidade com um conselheiro do Palmeiras, que era o Mário 40, que era o meu diretor lá na Record. E ele, conselheiro do Palmeiras, ele pediu uma indicação para mim, né? Falando, você que entende muito de futebol, você que vê muito futebol, o Palmeiras está atrás de um camisa 9. Quem você sugere que seja um camisa 9 jovem e barato hoje para os cofres do Palmeiras? Aí, na ocasião, eu estava acompanhando o Campeonato Mineiro, por incrível que pareça, porque a Record estava estudando passar o Campeonato Mineiro. E eu estava vendo alguns jogos, fazendo compactos, melhores momentos dos jogos, e eu vi alguns jogos do América Mineiro. E o América Mineiro tinha um jogador que já tinha me chamado a atenção, porque tinha feito um gol antológico na Copa São Paulo, que tinha sido o Fred, que foi o gol mais rápido da Copa São Paulo daquele ano. E o Fred jogou muito bem as 3 partidas. Jogou uma partida contra o Ipatinga, que ele fez gols, jogou contra o Cruzeiro e depois teve um outro adversário, não me lembro se foi contra a Caldense. E ele jogou muito bem. E aí eu, de bate-pronto pro Marinho, falei, olha, tem o Fred do América Mineiro. O Fred do América Mineiro poderia ser uma boa, eu acho que é um jogador de time grande, mas que tá no América Mineiro, que é um time que tem que se respeitar, mas eu acho que pode algo mais. Aí eu indiquei o Fred para ele. Na ocasião, até indiquei o Fred e o Nadson, do Vitória da Bahia. E o Nadson, meses depois, o Nadson acabou com o jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica, no Palestra Itália, um antigo Palestra Itália, que foi 7 para o Vitória na Copa do Brasil, 7-2. Só que o Nadson não decolou na carreira, teve muitos problemas de contusão, jogou fora do país e tal. E eu indiquei o Fred, eu falei, olha, o Marinho falou para mim, olha, negociar com o Vitória é muito difícil. Então, acho que é melhor você negociar com o América Mineiro. Então, eu vou indicar o Fred que você me passou aqui. Tá bom. Ele levou o nome do Fred para a diretoria do Palmeiras. Era um diretor do Palmeiras que era muito próximo a ele. E ele levou o nome do Fred para lá. E aí, o Fred continuou no América Mineiro e tal. Houve uma quase negociação com o Fred, por empréstimo. O passe do Fred pertencia a uma empresa, não era só do América Mineiro, já era fatiado o passe do Fred na ocasião. E aí o Fred viria por empréstimo, já tinha acertado inclusive salários, né? As bases salariais, o Palmeiras concordava em pagar para ter o Fred no elenco em 2003. Só que tinha que contar com a liberação do técnico também. E aí o técnico, na ocasião, acabou analisando melhor o futebol do Fred e achou que o Fred era um jogador muito lento para aquilo que ele pretendia no Palmeiras. Que ele colocou atacantes rápidos mesmo, né? O Wagner Love e o Edmilson. E aí acabou trazendo um outro jogador, né? Que foi o André, para o Palmeiras, que já estava lá no elenco. E aproveitando mais o André, juntamente com o Wagner Love e com o Edmilson. E o Fred acabou não vindo para o Palmeiras. E aí teve o primeiro jogo do Fred contra o Palmeiras, depois desse acontecimento, foi um jogo que a Record transmitiu, que foi no Independência, América Mineiro e Palmeiras. E o Fred não jogou absolutamente nada, não jogou nada. E o Marinho me ligou na mesma hora, falando assim, esse foi o centroavante que você me indicou, eu tô passando vergonha com a diretoria do Palmeiras. Eu falei, olha, Marinho, ele realmente tá jogando mal. Eu sou obrigado a falar, ele não tá jogando nada contra o Palmeiras, né? E ele realmente não jogou nada. Aquele dia o Palmeiras venceu, se não me engano, por 2-1. E o Fred não jogou absolutamente nada. Só que depois a história contou quem era o Fred, né? Quem estava errado, quem estava certo. E aconteceu isso daí, tudo que foi essa história do Fred, que eu acabei indicando o jogador pro Palmeiras, quase teve a negociação, mas última hora o Fred acabou não indo pro Palmeiras.